Bom, então vamos para a segunda palestra do dia. Então, eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo Furnas, pesquisador do CENPES, nosso vizinho aqui do lado, pela disponibilidade de compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento sobre Digital Rock Physics. Furnas, obrigado aí mais uma vez, fique à vontade e vamos lá. Valeu. Beleza, bom dia a todos, aí fico muito agradecido pelo convite. Então, bom, meu nome é Rodrigo Furnas, para quem não me conhece, eu trabalho com rocha digital já há muitos anos. Eu trabalho no CENPES, né, na Petrobras, com rocha digital já há muitos anos. Desde que eu entrei na Petrobras, de certa forma, com isso, né, também com Petrofísica Especial, mas enquanto estava no meu doutorado lá na Federal de Santa Catarina, também trabalhei nessa área, né. Eu coloquei o título da apresentação, primeiro, aplicações em rocha digital, mas eu acho que muitas pessoas, eu entendo que muitas pessoas já têm alguma noção do que é rocha digital, talvez eu tenha até visto alguma palestra minha e ou de outras pessoas relacionadas a isso. Eu resolvi fazer uma apresentação um pouco mais sobre desafios, assim, sobre o que a gente... Como é que funciona, assim, pelo menos qualitativamente. Eu não tenho muitos dados também, a gente não tem muito tempo para passar em um monte de dados, mas pelo menos para ver o que funciona, o que não funciona, porque, né, o que a gente tem aí para os próximos passos aí no nosso futuro. Então, a área de rocha digital, assim, né, como introdução, né, a gente começa com a rocha, que pode ser um poço, pode ser uma lâmina, pode ser um plug, um testemunho. Normal a gente ficar, né, nessa parte do plug, testemunho. A gente vai digitalizar ela, a gente vai colocar ela num ambiente digital, significa fazer principalmente tomografias, né? A gente vai criar um volume tridimensional que representa essa rocha, e com ele a gente vai caracterizar essa rocha de várias formas, né? Pode ser volumes, muitas vezes são áreas também, né? São coisas que a gente obtém lá na lâmina e também são objeto do nosso estudo. No terceiro passo, a gente vai fazer o Digital Rock Lab, significa a gente fazer simulações, interagir com esse volume digital que a gente criou para criar valor, né? Para criar alguma coisa que a gente possa caracterizar essa rocha melhor, né? E, por fim, um outro processo que é muito importante para a gente é o upscaling, né? Levar essa informação que a gente tem para a escala do poço, principalmente. Vamos ser um pouco mais humilde aqui, e do poço alguém vai levar isso também para a escala lá do reservatório. Fiz um mapa conceitual aqui, tem muitas coisas aqui, né? Só para vocês terem uma ideia da complexidade dessa área, assim, né? Aqui, talvez esteja muito pequeno até para vocês verem aí, mas eu vou falando aqui, né? A gente tem diversas áreas relacionadas, grandes áreas assim relacionadas à rocha digital, que é aquisição de imagem, tratamento dessas imagens, da caracterização de amostras, uso de técnicas computacionais diferentes, né? Ele, por si só, assim, ele demanda muita gente, né? Demanda muitas parcerias da gente aqui, e integração com outras técnicas, né? A rocha digital, ela não age sozinha, né? Normalmente a gente tem que buscar coisas do laboratório tradicional, por que não, né? Dos perfis, para complementar ela, para a gente fazer com que ela crie valor de verdade, né? Na parte de aquisição de imagens, a gente está interessado em imagens de tomografia, de raio-x, microtomografia, né? O uso do síncroton, ensaios de caracterização de lâminas, de Phibsen, de neve, né? E muitas vezes a gente quer registrar esses ensaios todos, né? A gente quer usar a informação de um ensaio em outro aqui. E a partir dessas imagens, a gente quer às vezes fazer duas energias também na tomografia, tá, o dual energy aqui também, né? E a partir das imagens que a gente obtém aqui, a gente vai fazer o tratamento dessas imagens. O tratamento das imagens pode significar correção das amplitudes, atenuação do ruído dessa imagem, segmentação é um tópico, claro, que é primordial aqui, né? Qualquer que seja a aplicação que a gente queira, a gente vai querer fazer segmentação. Para definir, pode ser uma malha, ou então um meio digital assim mais bem caracterizado, para a gente poder colocar nas nossas malhas de simulação,
ou pode ser para classificar essa rocha de acordo com as faces, de acordo com a litologia, estrutura, textura, ver o espaço poroso, né? Tem diversas formas de segmentação aqui. E daí, na caracterização da amostra, claro, a gente vai pegar essa segmentação e vai caracterizar, né? Vai caracterizar cada uma dessas coisas, vai querer simular essas propriedades, né, que essa rocha tem. Muitas dessas caracterizações significam só análise de imagem, significam coisas que têm a ver com geometria, tamanho, forma, anisotropia, heterogeneidade, predição de qualidade do reservatório, né? Quando a gente olha o espaço poroso, normalmente a gente pode querer medir coisas que tem a ver com a parte geométrica, né? Pode ser topológica também, né? A tortuosidade, a porosidade que está conectada em relação à porosidade total, né? São produtos que a gente pode ter. Mas pode ser que a gente, na topologia aqui, a gente queira separar isso aqui em gargantos de poro, corpo de poro, né? É muito comum isso em algumas aplicações para a gente entender melhor esse espaço poroso, trocar ele por uma representação simples assim. Na parte de simulação, que daí vem uma grande conexão com técnicas computacionais específicas aqui, a gente pode simular diversos tipos de coisas. Fluxo monofásico, multifásico, elétrico, velocidades acústicas, propriedades mecânicas, tudo isso tem os seus algoritmos próprios, né, que são válidos em escalas, às vezes na escala de poro, às vezes na escala de plug, deixa esse negócio aqui bastante complexo. Como resultado, a gente vai querer características lá desse meio poroso, como permeabilidade absoluta, RMN, pressão capilar, permeabilidade relativa, N. Quer usar isso em amostras de plug, então um pedaço de amostra que a gente não consegue usar em ensaios laboratoriais tradicionais. Quando eu coloco aqui não adequados, eu quero dizer tanto pedaços, às vezes, como uma amostra de cálio, então um pedaço de amostra lateral, que são muito comuns, ou então amostras maiores. O whole core, por exemplo, é muito complicado de analisar no laboratório, embora seja possível. Ele é um pouco mais complicado, a gente tem técnicas para tentar fazer isso lá no whole core. Uma coisa que o laboratório muitas vezes não é muito complicado fazer um laboratório, se não é impossível, é a análise de sensibilidade dessas propriedades, né? Fazer cenários aqui, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, como é que se comportam todas essas propriedades, né? Na parte da integração com outras técnicas, né? Quando eu falo de simular ou então obter todas as propriedades, muitas vezes a gente está querendo obter elas junto com outras técnicas, né? Por que jogar fora um dado que a gente tem, que é simples, às vezes, no laboratório, né? A ideia sempre é integrar, né, os dados que a gente tem em um rocha digital com um laboratório tradicional. Isso pode significar, pode ser usado para fazer upscaling, para fazer novos fluxos de trabalho de análise petrofísicas, que é uma coisa que a gente tem feito bastante, para caracterizar melhor esses processos laboratoriais, né? Eu quero saber onde está a saturação, por exemplo, dessa minha amostra, para entender melhor as curvas de permeabilidade relativa, para identificar deformação, ensaios mecânicos, para ver lá, então, a distribuição de óleo e gás, que vai ter uma conexão lá com o ensaio de Carrel e RMN. Isso são aplicações que têm sido cada vez mais, que estão muito fortes hoje em dia, assim, na literatura, né? Com o provento aí do síncrotrons e também de equipamentos mais novos, assim, que permitem esses ensaios com acompanhamento em tempo real. Isso aqui tem ficado cada vez mais comum. E, por fim, a integração com os perfis, né, para fazer o upscaling. Isso é importante, leva-se daí em consideração todo o laboratório tradicional, com os perfis para fazer o upscaling, né. Tudo isso aqui está sempre permeado com esses usos de técnicas computacionais robustas aqui. Tem muita computação de alto desempenho quando a gente fala isso, né, para tentar automatizar, para tentar fazer mais com menos, né. Aqui, a automação das análises dos dados é uma coisa importante também, né, e essa automação faz com que a gente possa fazer projetos, por exemplo, fast track, né, fazer projetos que a gente tem, dê resultado mais rápido aqui para o laboratório. E, por fim, aqui a outra técnica computacional, assim, muito importante para tudo isso aqui é a inteligência artificial, né, tem vários lugares onde ela age, que ela ficou até com um verdinho diferente, porque realmente ela pode agir em vários processos aqui, pontualmente, no todo também.
às vezes, para, a partir de uma imagem, né, a gente chegar com tratamento, a gente caracterizar a amostra diretamente, né, ou analisar esses resultados para ficar mais fácil, por exemplo, comparar com outras técnicas, tá bom? Esse é o mapa conceitual da rocha digital, dá para ver aqui a complexidade que tem essa área, né? E as aplicações, quando a gente fala em aplicações, a gente está interessado em caracterizar e classificar amostras e processos, uma aplicação mais comum, parece simples, né? A gente está caracterizando isso, a gente só quer ver a imagem, dá uma olhada na imagem, né? Esse é o primeiro passo, né? Depois a gente começa a modelar isso, automatizar, né? Para tirar mais coisas dessa imagem. Uma coisa que a gente usa essa tecnologia aqui é a aceleração da avaliação petrofísica, né? Os ensaios em si, às vezes fazendo ensaios em paralelo, né? É uma coisa muito bacana isso na rocha digital. Usar vários algoritmos de uma vez só é uma coisa que é difícil, né? No laboratório fazer tantos ensaios em paralelo. E também fazer simulações tão rápidas quanto a gente faz, né? São coisas mais complicadas de fazer no laboratório. Uma outra aplicação que é bem importante para a gente é aproveitar as amostras inadequadas para ensaios laboratoriais, já pontuei elas. Estabelecer cenários de produção, são esses cenários que falam, e se acontecer isso, uma coisa, aprofundar nosso conhecimento das rochas, né? Tem uma parte acadêmica aqui que é super importante, melhorar a integração rocha-perfil, dar suporte ao upscaling. Duas coisas também que eu já comentei. Bom, só para você ter uma noção assim, do histórico, como mudou essa área, né? Lá no final dos anos 80, foi a primeira vez que grupos aqui, alguns grupos ligados à Shell, fizeram as primeiras imagens de tomografia ainda usando luz síncrotron, né? Com uma resolução horrorosa, chegando numa imagem que facilmente a gente descartaria hoje como não tendo qualidade assim para as nossas análises, né? Então, desse cenário aqui de aplicações ultra pontuais, assim, de 30 anos atrás, né, a gente passou a um cenário, hoje em dia, que a gente tem que levar em consideração, de que a gente consegue fazer muitas imagens. Em pouco tempo. Cada vez mais isso vai ficar comum, a gente conseguir uma quantidade muito grande de dados, né? Isso é uma notícia ótima, né, para a gente conseguir fazer os nossos modelos, mas ela também traz umas demandas super importantes aqui de processamento, da gente saber como desculpa, como vai processar tudo isso rapidamente, né, para trazer um resultado que seja bom para a gente. Isso está acontecendo, né, essa aceleração aqui da microtomografia, a ponto de ser possível hoje a gente fazer o acompanhamento dinâmico de ensaios, né? Isso é super importante. Tem, inclusive, um laboratório, hoje a gente pode fazer umas coisas nesse sentido, mas lá no Synchrotron também a capacidade, que eu estou colocando até um artigo que é quase velho já, desde 2017. Hoje a gente já está falando, os artigos que estão saindo, 2022, já mostram acompanhamento de ensaios e de processos aqui, gerando imagens de microtomografia a cada segundo, ou na ordem disso, certo? Vocês terem uma noção daí como é que mudou a simulação numérica, né? Lá nos anos 80 já existia alguma coisa de rocha digital, que era um pessoal que olhava a lâmina, né? Segmentava a lâmina, tentava reconstruir um meio poroso 3D a partir do que via, né, nas propriedades estatísticas aqui, topológicas, que via da lâmina, tentava reconstruir, né, fazia uma reconstrução disso aqui. Conseguia fazer um meio lá muito pequeno nessa época, assim, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu lembro da gente ficar usando meios que eram 1000 vezes menor do que hoje, né, então, desse cenário aqui, a gente passa para um cenário, né, nesse artigo aqui, que eu tive o privilégio também de participar. A gente fez lá em 2016 uma simulação de um fluido monofásico num meio aqui que a gente não consegue nem obter por microtomografia. A gente obteve estatisticamente, né? Criou um meio sintético aqui para fazer uma simulação de fluidodinâmica com um meio de 16 mil ao cubo.
meio gigantesco, né? É claro que naquela época aqui a gente estava só interessado em mostrar que a gente conseguiria fazer isso, que já é um desafio bastante grande na mecânica dos fluidos, né? Mas tem ficado cada vez mais comum aqui acelerações, principalmente com a GPU, aqui para a gente fazer simulações numéricas realmente muito grandes, né? Cada vez mais representativas dos nossos meios, né? Então, na simulação, então a gente avançou muito, né? Então, avançando no imaginamento muito para entender os processos e avançando nos algoritmos para a gente conseguir fazer simulações cada vez maiores, né? Essa rocha digital tem andado nessa onda aqui, né? Tem aumentado muito assim suas aplicações por causa disso. Os principais fluxos de trabalho que a gente faz, né? Um é de caracterização, por simples, né? A gente tem uma rocha, a gente quer transformar ela num ente digital que a gente pode interagir. É esse passo aqui. Então, de certa forma é simples, né? Então, a gente quer ver qualitativamente, precisa ter um software lá, né? Alguma coisa que a gente consiga ver as características que a gente quer. Precisa caracterizar isso em multiscala, normalmente, né? Para a gente entender bem os processos que a gente está interessado. E integrar com outras técnicas é uma coisa muito comum também. Outro fluxo de trabalho é de simulação. Pega uma amostra, a gente microtomografa ela, a gente tem feito isso, né? O nosso equipamento está momentaneamente fora de operação, mas nesse ano a gente fez muito isso, né? De fazer microtomografia de todas as amostras num certo posto que chegava aqui no Petrobras, escolher uma certa quantidade de amostras para fazer processo de segmentação, simulação numérica, processamento para tirar propriedades, né? Isso tem sido cada vez mais comum aqui. Um outro processo que também tem ficado comum aqui, graças a avanços aí que a gente tem feito no uso da inteligência artificial para olhar essas imagens que a gente tira lá do microtomógrafo, é fazer inferência usando o IA, né? Tentar usar essas amostras aqui. A gente tem feito isso bastante com a FRJ, mas também com startups aí parceiras, tentando fazer a inferência, né, usando essas imagens, né, tentando estimar propriedades diversas aí do espaço poroso com isso. Isso daqui, a parte de simulação, a coisa interessante dela é que tem ficado cada vez mais precisa, né, aqui, acurada, precisa e exata, né, só que ela demora tempo, né? Ela ainda consome muito HPC, né? A parte de inferência acaba sendo o treinamento das redes neurais acaba gastando muito HPC, mas a inferência costuma ser rápida, né? Então é uma coisa muito boa para a gente caracterizar muito rápido as nossas amostras. Bom, a gente passa a primeira coisa que a gente vai fazer, a construção do modelo lá da nossa rocha, já falei disso, né? Então a gente vai usar o tomógrafo, o microtomógrafo, os síncrotrons, né? Para fazer isso. A imagem que a gente vai tirar da rocha, então, né, esse volume 3D aqui em escala de cinza, que pode representar muitas coisas, essa escala de cinza é uma coisa que incomoda muito quem faz medições laboratoriais, né, porque é um tanto complicado, a priori, a gente dar uma composição assim para todos os elementos que a gente tem nessa imagem 3D que a gente obtém, né? Essa escala de cinza a gente tem que ser interpretada depois para fazer a segmentação e tudo, para a gente poder caracterizar. E essa imagem, via de regra, vai ter que representar, né? Aquele fenômeno, quando a gente está falando em simulação, né? A gente está querendo prever propriedades, normalmente a gente vai ter que ter mais de uma imagem aqui para que a gente possa representar tanto uma região um pouco maior dessa amostra para ser representativo, quanto uma região menor dessa amostra em alta resolução para poder ver os detalhes que fazem aquele fenômeno acontecer, né? Então, um exemplo desse tipo de aplicação está aqui, né? Eu tenho uma imagem de um plug, né? Que é uma amostra de 1,5 polegadas aqui por 5, 6 centímetros, né, que a gente faz em 40 micrômetros. Quando a gente faz essa imagem como um todo, a gente consegue ver a amostra, né, que a gente tem no laboratório
bem, né? Mas nos falta detalhes. Isso fica bem evidente aqui quando a gente pega uma imagem de alta resolução, aqui de 2 micrômetros, né? E registra ela, né? Coloca na mesma posição. Quando a gente faz isso, a gente vê que aquela amostra de 40 micrômetros de resolução realmente não pegava todos os detalhes que a gente precisava aqui dessa rocha, desse processo, tá bom? Então, para que a gente tenha um modelo que a gente possa confiar aqui nessa representação, né, e a gente possa simular, realmente, a gente precisa de imagens em mais de uma escala, como eu mostro aqui nessa figura, né. Mais do que isso, né, cada propriedade que a gente vai determinar através de simulação numérica exige da gente uma caracterização que pode ser diversa, né? Dependendo da escala que a gente está e dependendo do grau de profundidade que a gente vai querer entrar em cada uma das propriedades, ela vai exigir que a gente faça as imagens, que a gente segmente essas imagens de certa forma, pegando assim, né, cada uma das características da rocha. Vou dar uns exemplos aqui, né? Se a gente está interessado na permeabilidade relativa, tem alguns requisitos que a gente vai ter que ter para rodar esses algoritmos que chegam na permeabilidade relativa. A gente vai ter que ter a conectividade dos poros bem caracterizada, a gente vai ter que imagiar essa amostra em muita escala para a gente ver o todo e ver também partes dessa amostra com mais detalhes. Isso é lição aprendida, né? A gente vai ter que fazer isso. Não é uma... a gente sabe que se a gente ficar preso numa escala só, numa escala pequena de poros só, a gente não vai conseguir representar o fluxo como um todo, né? Num plug ou numa amostra maior. E isso vai exigir uma modelagem multi-escala da gente. A gente vai ter que ter um algoritmo que roda na escala de poro, outro que roda na escala de plug. E a molhabilidade vai ter que estar caracterizado nessa amostra também, tá certo? Então, tudo isso exige da gente que a gente tenha um modelo digital tridimensional com diversas coisas já feitas, segmentadas, né? A gente vai ter que vai ter que ver a porosidade de subresolução, por exemplo. A gente vai ter que, provavelmente a gente vai ter que ver alguma mineralogia aqui também, se a gente quiser deixar esse modelo um pouco mais complexo, digamos assim, se a gente quiser levar em consideração como a molhabilidade muda de um mineral para outro, entendeu? Se a gente tiver numa permeabilidade absoluta, pode ser que essas informações não sejam necessárias, né? Pode ser que só olhando os principais canais dessa rocha, assim, seja em micro ou em mesoscala, a gente consiga já caracterizar essa permeabilidade absoluta. Então, quando a gente vai caracterizar, então, uma propriedade mais simples, talvez não seja tão necessário toda a segmentação tão detalhada assim, né? Então, eu queria chamar a atenção disso, porque cada propriedade, então, que a gente vai medir, ela vai ter requisitos aqui que vão ser diferentes, né? Uma das que eu acho mais complicadas aqui nesse processo como um todo é a simulação de propriedades elásticas, porque a simulação de propriedades elásticas, ela, né, além da conectividade, manejamento, modelagem multiscala, eu vou ter que modelar meus fluidos, dependendo, se eu quiser uma resposta super precisa, eu vou ter que saber onde que está água e óleo, por exemplo, nessa imagem também, mas eu vou ter que saber como é que estão os grãos também, e como é que está o contato entre esses grãos, e a mineralogia vai ser muito importante aqui, eu vou ter que ter características mineralógicas bem detalhadas aqui nessa amostra para ter um resultado bom. Então, ver que ela provavelmente vai exigir mais da gente aqui na construção desse modelo digital da rocha. Tá? A escala em que acontecem cada um dos fenômenos também, ela tem que ser levada em consideração e ela tem que ser respeitada. Então, aqui um exemplo disso, assim, né? Se eu tenho uma amostra que tem 1.500 milidards, eu faço uma injeção de mercúrio, eu tenho uma distribuição de tamanho de poros, eu vejo que o diâmetro médio dos meus poros é 21 micrômetros.
a conectividade dessa amostra vai estar em torno, mais importante, vai estar em torno disso. Então, provavelmente, se eu fizer uma imagem dessa amostra com a resolução de 20 micrômetros, ou um pouco menos do que isso, pode ser que eu já caracterize as principais conexões dessa amostra. Então, se eu caracterizar as principais conexões, o fluxo vai andar por lá. Ele é muito dependente do tamanho. É muito dependente do tamanho que a gente tem aqui dessas conexões. Então, isso pode ser suficiente já para caracterizar tudo que eu quero aqui nessa amostra. Mas se eu tiver amostras com permeabilidade menor, não tem... isso daqui acaba sendo até óbvio, mas a gente tem que falar, né? É óbvio que a gente vai ter que fazer uma imagem numa resolução mais alta. Se a gente não fizer a imagem na resolução mais alta, a gente não vai pegar essas conexões. A gente vai ter que ir até lá, né? E quando a gente vai até lá numa resolução mais alta, a gente perde representatividade dessa amostra. Também é óbvio, a gente vai pegar uma amostra menor. Como é que eu vou lidar com isso? Se a gente continua, não adianta bater a cabeça aqui e fazer direta do resultado que você vai obter numa imagem assim, numa resolução tão alta, com tantos detalhes e com tão pouca representatividade, com o plug como um todo, com o testemunho como um todo, né? É preciso criar um modelo multiscala aqui para representar daí essa amostra, tá certo? É mandatório. Isso pode ficar até pior, né? Quando a gente vai para... Pode ficar até mais complicado aqui quando a gente vai para imagens com a permeabilidade ainda menor. Não tem segredo, não adianta tomografar o plug como um todo, achando que a gente vai caracterizar as conexões aqui desse meio poroso. Não vai, né? Provavelmente não vai caracterizar também na microtomografia, vai ter que ir até a utilização de técnicas mais sofisticadas, aqui FIBSEM, nanotomografia, né, para caracterizar isso, ok? Então, é bom falar das aplicações, mas é bom falar das limitações também. Então, características muito escalares, heterogeneidade, são difíceis de ser capturadas por apenas um método de imaginamento, ou seja, é difícil a gente fazer só uma imagem do meio poroso e conseguir caracterizar ele como um todo, né? O tamanho da amostra, a resolução espacial, eles estão sempre aí nos complicando. Quando a gente diminuir quando a gente melhorar a resolução espacial, o tamanho da nossa amostra vai ser menor, não tem jeito. O imaginamento demanda equipamentos e métodos caros. Isso tem que ficar na cabeça, né? Às vezes eu já escutei gente falando que o arte digital é barato. O arte digital não é barato, né? A gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo, pagar métodos caros para analisar essas imagens. E precisa simular, quando a gente vai fazer simulação, normalmente a gente requer recursos computacionais robustos, a gente precisa de HPC, que faz isso caro também, tá bom? Então, vou falar agora, para finalizar aqui a minha apresentação, vou falar de algumas das propriedades que a gente mede aqui, falando um pouco do que funciona, o que não funciona, quais são os desafios para a gente quando a gente faz essas determinações, tá bom? Porosidade, né? Aqui, antes de entrar nisso, até vale para quase todas as propriedades aqui isso se aplica, né? Porosidade, a gente consegue fazer, dar um jeito de substituir o laboratório aqui para determinar a porosidade. Então, a porosidade, a gente tem um substituto do porosímetro a gás, quando a gente faz a determinação aqui na rocha total. A resposta é um categórico não. A gente está longe disso, né? Por que a gente está longe disso? Assim? Porque é barato a gente fazer a limpeza de um conjunto grande de amostras, né? Que limpeza de um conjunto grande de amostras significa pegar 1000 amostras lá e colocar num balde com solvente. O Sócrates um pouquinho mais complicado do que isso, mas não muito mais, tá bom? Então,
em HH isso custa muito pouco, né? E ter porosímetro a gás funcionando também é uma coisa muito simples de fazer, né? Você consegue fazer vários ensaios aí por dia, né? É relativamente rápido, mas a gente tem que passar pelo processo de limpeza. Então, existe assim uma aplicação aqui para a determinação da porosidade que é interessante, que é a aceleração dos resultados através de rocha digital, né? A aceleração dos resultados aqui pode ser pela segmentação e comparação das imagens, né, que são métodos que a gente usa aqui para achar mapas de porosidade aqui em grupos pequenos de amostras, tá bom? Grupos não muito grandes de amostras. E isso é factível, assim, para um grupo pequeno de amostras, para a gente ter uma aceleração dos resultados, daí fica competitivo com esse processo de limpeza do laboratório. Ou então, né, que é uma coisa que a gente tem usado muito e que a gente gosta muito, está tentando melhorar cada vez mais, é acelerar os resultados através de uso de inteligência artificial, ou seja, fazer as imagens da microtomografia e, a partir daí, diretamente perguntar lá, né, criar um modelo que diga qual a porosidade dessa rocha, entendeu? Isso acelera os resultados da gente, embora todos esses métodos tenham uma certeza maior do que o porosímetro a gás. E levando em consideração assim, o custo que a gente tem para tirar essas amostras do reservatório, é um desperdício a gente não fazer, né, um ensaio tão simples como a porosimetria, né? Então, não é substituto aqui, né? Ele se presta, né, na porosidade, se presta a aplicações mais complicadas, né? Por exemplo, a gente tem, em vez de um número, né, ter um mapa de porosidade, né? Em vez de dizer assim, como a gente faz um porosímetro a gás, né, nessa amostra a gente tem 20% de porosidade. Bom, no laboratório, na rocha digital, a gente pode ter realmente um mapa de porosidade, que eu mostro aqui nessa imagem à direita, né, uma tomografia e depois um mapa dessa porosidade. Isso daqui é muito mais informação do que só o número, né? Fala mais da heterogeneidade dessa rocha e fala também e cria um meio, né, que pode ser utilizado em outras aplicações, né, para determinação de outras propriedades aqui, tá bom? Uma outra aplicação aqui que a gente tem, né, da porosidade, amostras muito quebradas, irregulares. A gente aplicou isso algumas vezes para poços em que as amostras laterais estavam muito quebradas e a gente não conseguia fazer ensaios laboratoriais. Então a gente fez daí uma campanha, né, para popular esses lugares aí com ensaios realizados em amostras menores. Uma outra amostra que eu acho importante mencionar aqui, né, que é o testemunho. Como assim o testemunho, né, senhores? Normalmente, a gente faz a caracterização, assim, um roll core, né, de um testemunho, tirando propriedades dos plugs, né, que a gente tira dos testemunhos, não do plug não do testemunho como um todo, né. E existem técnicas aqui para a gente fazer, né, o upscaling da porosidade para um testemunho, né, usando métodos tradicionais de rocha digital, né, de comparação de imagens, segmentação, ou então métodos de inteligência artificial, né, para levar uma informação de porosidade para uma amostra maior, numa frequência bem maior, né. Isso é uma aplicação que eu acho muito importante aqui da rocha digital. Muitas vezes a gente fala em acelerar os resultados, mas de verdade que acho que a aplicação que tem mais valor aqui é a gente conseguir fazer upscaling dessas propriedades, né, de rocha digital para um testemunho, ou então também para um perfil, né. Beleza. Daí os desafios aqui sempre na determinação que a gente tem aqui de porosidade é que esse lugar onde a gente vai determinar essa porosidade seja um volume elementar representativo, né? Não adianta pegar um pedacinho só de uma rocha para representar ela, tem que pegar um pedaço um pouco maior, né, para que a gente possa ter um dado que seja útil mesmo. O segundo, saturação. Sobre a substituição no laboratório é mesmo discurso, tá bom? Não vou repetir ele. E sobre
o fato da gente ter um mapa de saturação aqui na rocha digital e não um número somente, também é o mesmo discurso. Um mapa de saturação pode ser uma coisa bem mais útil para a gente, é uma coisa que a gente pode ter muito mais informação da rocha do que só o número, tá bom? Como vocês veem aqui, o mapa de saturação aqui mostra, o vídeo está funcionando, mostra uma amostra que passou por um ensaio de permeabilidade relativa, então nesses lugares aqui onde tem os pontos vermelhos, tem mais óleo, né, tem uma concentração de óleo um pouco maior, numa amostra que foi realizada, a amostra que foi usada nesse teste aqui de plug, era um tanto laminada, né, então tinha uma dificuldade aqui nessa amostra laminada que existia uma dificuldade do fluxo, né, de óleo realmente passar por alguma pequena camada aqui, né, uma barreira capilar que esse fluxo deve ter encontrado, deixando um monte de óleo aqui preso nessa amostra. Né? Isso a gente só consegue ver mesmo fazendo esses mapas, né? Então, entender o processo aqui de deslocamento é uma coisa muito importante para essa medida de saturação, né? A outra coisa que a medida de saturação dá, né? Se a gente consegue ver bem esses poros, né? Se a gente consegue ver bem esse processo, e normalmente daí o pessoal tem usado amostras menores para fazer isso, né? Para fazer deslocamento e amostras pequenas, é a molhabilidade, né? Tentar ver se nos ensaios que a gente faz de deslocamento, se o fluido que satura o meio está molhando, não está, em que região ele está molhando, em que região ele não está molhando essa rocha. Então, entender os processos aqui é muito importante na medida de saturação. Né? O método que a gente usa para isso é comparação de imagens, significa comparar uma imagem seca com a saturada em diversas condições para tirar as propriedades. Os desafios aqui, de novo, é ser um volume representativo, principalmente quando a gente está entendendo processos lá em escalas muito pequenas, com amostras muito pequenas, e representar a molhabilidade direito, significa fazer ensaios em condições realmente de reservatório, com fluidos de reservatório, pode ser uma dificuldade aqui. Para permeabilidade absoluta, a gente vai ter mesma coisa na parte de substituição laboratório, não substitui, né, complementa. Em vez de ter um número aqui, a gente vai ter um mapa de linhas de corrente, também falo muito da heterogeneidade dessa rocha. A gente usa ela para acelerar os resultados, sim, do laboratório, pontualmente com simulação, ou grupos maiores de amostra através de inteligência artificial. Usou algumas vezes em amostras muito quebradas ou irregulares, tem desenvolvido, tem tentado, é uma coisa que está aberta aqui no meu Jupyter Notebook, aqui no meu Python, é usar isso em amostras de testemunho, né? A gente fazer simulações em amostras maiores aqui para a gente poder fazer um processo de upscaling melhor, né? Estabelecer relações CAFI, né, de diferentes tipos, é uma coisa que é bacana aqui através de rocha digital. E os métodos que a gente usa, simulação de escala de poros, pode ser Let's Boltzmann, pode ser OpenFOAM, pode ser PNM, todos eles têm dado resultados relativamente bons, assim, né, para essa simulação de permeabilidade absoluta. A simulação na escala de plugs é importante aqui, então, normalmente vai ter que ter um modelo aqui de como que vai ser, como é que vai ser o upscaling entre a escala de poros e a escala de plugs, né? E aqui também tem acho que o que dá para frisar aqui também é o uso da inteligência artificial para fazer isso, tem dado resultados interessantes. Né? A pressão capilar, né? Aqui, nessas outras duas propriedades, vou encerrar daqui a pouquinho, a pergunta da substituição ao laboratório passa por uma dificuldade extra, assim, né? Na pressão capilar e na permeabilidade relativa, os ensaios em si podem demorar muito tempo. Então, ela pode ser substituto, pode ser complementar, né? No sentido de aumentar o número de ensaios que a gente tem. Fazer ela por si, só no escuro, pode ser arriscado, né? A gente faz porque uma questão de necessidade, às vezes a gente precisa de um resultado muito rápido mesmo, né? Então a gente substitui o laboratório,
mas de maneira complementar é mais comum aqui, né? Em vez de ter um número, novamente, a gente vai ter um mapa de saturação, né, de água, de óleo, né, do fluido molhante ou não molhante, em relação à pressão capilar que se coloca aqui nesse sistema. Então, a gente já usou algumas vezes para acelerar resultados, para usar em amostras muito quebradas de novo, né, para fazer em amostras muito quebradas ou irregulares. Aqui tem outra característica que é interessante na pressão capilar, também na permeabilidade relativa, que é a análise de sensibilidade, ou seja, fazer análise de sensibilidade sobre a molhabilidade, né, se for mais molhável à água, ou mais molhável ao óleo, o que acontece, né, nesse meio poroso. Caracterizar o espaço poroso é uma coisa muito comum, né, nas aplicações de pressão capilar, né, fazer um conjunto de amostras para ver como que elas se comparam, né, esse conjunto de amostras. E os métodos utilizados para isso, né, um método que eu gosto muito ainda é o algoritmo de esferas aqui, tem diversos nomes, né, de Young-Laplace, de esferas, o Full Morphology, que é um algoritmo simples e já pega muito do que a gente quer. É simples, a parte boa de ser simples é que a gente consegue fazer imagens realmente muito grandes aqui. E já pega bastante, assim, do fenômeno que a gente está interessado, né? Outros métodos mais complicados, né? Level 7 também pode ser usado aqui, mas é muito mais custoso, né? As redes de pós-ligações dão um resultado razoável, eu acho pior um pouco do que o Level 7, talvez da mesma incerteza, um pouco mais incerto que o algoritmo de esferas aqui, pela simplificação que faz o meio poroso. Por fim, o método de simulação bifásica direta, que aí sim, muito mais custoso computacionalmente, mas realmente aí deixa muito mais detalhes desse fluxo, assim, muito mais detalhes podem ser mostrados aqui, né, na simulação. E, por fim, upscaling, né? Esse aqui é muito importante para a pressão capilar também pensar nesses métodos de upscaling, né? Existem métodos de upscaling simples que já dão um bom resultado aqui para compor diferentes tipos de rocha que a gente tem, às vezes, no mesmo plug, tá? Desafios aqui ser um REV, né? Ser um volume elementar representativo, ao mesmo tempo que representa a conectividade. É importante aqui na pressão capilar que a gente não dá para ter um voxel só representando uma garganta, tem que ter alguns, porque senão você não tem como caracterizar aquilo direito, entendeu? Então, isso, normalmente, para a gente caracterizar a conectividade bem, a gente vai ter que ir numa resolução ainda mais alta. E aí fica uma troca que sempre vai puxar para um lado ou para o outro, que ser um volume representativo ao mesmo tempo que representa essa conectividade, tá? E outro desafio é representar bem a molhabilidade, né? Nos últimos ensaios que a gente fez, assim, de acompanhamento de saturação, que a gente tem visto, a gente vê que a molhabilidade não é nada simples, né? Ela não é daquele jeitinho que de vez em quando está no livro acadêmico, assim, né? Que a gente tem só um ângulo de contato aqui, que representa isso, né? A gente tem múltiplos ângulos de contato, a gente tem múltiplas relações para representar que isso nem sempre é difícil de transferir para os modelos que a gente tem, né? Então, esse é um desafio grande. E, por fim, a permeabilidade relativa, que acaba sendo muito parecida aqui com a pressão capilar, né? Substituto do laboratório? Sim, porque o laboratório acaba demorando demais, né, em alguns casos. Então, complementar o laboratório nesses casos. Acelera os resultados, amostras quebradas, análise de sensibilidade, tudo isso eu já falei. Os métodos de simulação aqui também são similares, né? Simulação bifásica direta, a gente acaba usando mais aqui, mas existem também soluções interessantes em redes de pós-ligação, principalmente quando a gente quer fazer análise de sensibilidade, né? A simulação bifásica direta para a gente ser representativo, como está nessa amostra aqui, para fazer um fluxo bacana, assim como esse, assim, né? A gente acaba demorando muito tempo, às vezes semanas, aí com um monte de GPUs sendo utilizadas, né? Um processo muito caro. Acaba não se prestando a análise de sensibilidade, ou a rede de ligação, a gente consegue usar meios maiores aqui, e daí brincar um pouco mais com isso, né? Fazer mais essa característica de se for isso, se for aquilo, né? E por fim, o método de upscale, né? Em alguns casos, as redes de ligação podem até
ser suficientes aqui para representar plugs, né? Então, podem ser o próprio método de upscaling, né? Mas na simulação bifásica direta, isso é bem mais raro, né? A gente vai ter que recorrer a algoritmos aí de representação de Darcy, né? Para fazer a determinação no plug ou no testemunho. Desafios aqui, de novo, é ser um volume anunciar representativo, ao mesmo tempo que representar a conectividade, representar bem a molhabilidade. E a modelagem aqui não é uma questão fechada, assim, em literatura, qual deles é melhor, né, para onde que eles estão servindo mais, né, então existem desafios aqui em relação à modelagem que podem ser atacados, tá bom? É isso, pessoal, falei já demais, bastante coisa aqui colocada aqui na apresentação, né. Eu queria deixar mais tempo para perguntas aí que vocês tenham, é um assunto bastante grande aqui, eu tentei resumir bastante, né, e tentei fazer com que vocês pudessem ter uma visão assim, das principais desafios que eu acho que a gente tem ainda aqui nessa área, tá bom? Lembrando que eu não escuto ninguém. Espero que eu não tenha me perguntado muito aí no meio do caminho. Bom dia, eu sou Lucilene Penaranda, sou aluno, faço doutorado agora no projeto da Shell, né, nessa segunda fase do projeto WAGETS. E minha dúvida é a seguinte, o senhor falou de diferentes técnicas inteligentes que seriam usadas tanto para cálculo daquelas propriedades, tanto para a fase de imaginamento, né? Aí queria saber que tipo de técnicas inteligentes seriam usadas, se eram redes neurais, algoritmos genéticos ou um outro tipo de técnicas que são mais desenvolvidas para esse tipo de aplicações. A gente tem obtido assim, resultados melhores, né, na inteligência artificial aqui. Bom, vou falar de uma maneira geral. Aqui tem mais de uma aplicação aqui, né, mais de uma técnica que a gente tem usado. Mas, assim, para determinar diretamente a porosidade, a permeabilidade absoluta, ou seja, diretamente eu quero dizer assim, ó, como é que a gente faz? A gente tem como entrada a imagem de microtomografia que sai de um processo até rápido que a gente faz de microtomografia. A gente treina uma rede neural, tá bom? Para dar como resultado porosidade e permeabilidade absoluta. Isso a gente tem feito bastante com a FRJ mesmo. Tem a imagem, vamos dar diretamente aí porosidade e permeabilidade absoluta. Aí a gente está treinando rede neural. Está treinando mais de uma, eu acho que com detalhes mesmo o pessoal da UFRJ aí, o Carlos, né, que tem feito doutorado, pode até falar melhor do que isso, ou o professor Alexandre Evscois até melhor do que eu nisso, né, mas existe mais de uma rede neural que a gente já testou nisso, depois com o tempo que foi afunilando isso, usando um pouco menos de redes aqui, tá usando uma DenseNet, por exemplo, para tirar essas propriedades. Isso é um jeito. Quando eu falei de propriedades, estava falando muito disso. Mas existem outras coisas que a gente tem feito aqui que não estão assim 100% ainda, que são de tentar fazer a segmentação em si, utilizando inteligência artificial, ou seja, treinar uma rede neural que, a partir de uma imagem, de uma microtomografia, de segmentações que a gente fez, né? A gente tem uma série de segmentações aqui, está tentando aumentar esse banco de dados de segmentação para melhorar esses processos. A gente segmente a imagem, né? Então, a gente diga o que é poro, o que é sólido, o que é quartzo, para a gente é importante, o que é microporosidade, o que é autocondição de atenuação na imagem. Aí, a partir dessa imagem, vai se jogar no simulador, né? Vai colocar no simulador. Né? Então, essa é outra vertente que a gente tem feito muito com essa em si, como uma startup, chama L3. Tá bom? Não sei se eu respondi tudo que você queria, mas é por aí. Era isso mesmo. Então, a maioria da inteligência artificial está basada então, em redes neurais, ou tem outro tipo de aplicação de outros algoritmos, como algoritmos genéticos, ou outro tipo de inteligência artificial que seja mais avançada, além dessas duas.
Não, assim, o que eu posso falar é de parte de pesquisa, né? Para a parte de textura, a gente tem tentado melhorar esses algoritmos, assim, de uma forma geral, vendo o que a gente consegue fazer, né? Para segmentar texturas aqui. Tá bom, obrigada. Surmas, indo mais ou menos nessa questão que a Lu estava comentando agora, o uso dessas técnicas de inteligência artificial, né, elas requerem um volume muito grande de amostras para treinar os algoritmos, né? Nesse sentido, você acha que, como é que você vê a ideia, de repente, do ponto de vista da academia, a gente não interessa para nós se a amostra veio desse ou daquele poço. Não interessa para nós qual a profundidade da amostra, né? Então, para nós, essas amostras são tratadas sempre como amostras descaracterizadas. Como é que você vê a ideia de juntar forças da academia com a indústria para criar um banco de dados de amostras para aplicação de técnicas de inteligência artificial? Bons olhos. Assim, eu acho que existe pelo menos uma iniciativa que eu acho importante mencionar, que é o Digital Rocks Portal, que é do pessoal da Mancha, para o Danovich, da Universidade de UT, lá de Áustria, que realmente disponibilizou uma quantidade bastante grande de dados, assim, de tomografias para a comunidade como um todo. Em coisas que, por exemplo, não interessam a Petrobras, estão lá, tá certo? Então, acho que isso vale mencionar. Mas, mesmo assim, acho que a gente poderia disponibilizar, sim, eu sou a favor disso, assim, de disponibilizar para a academia uma quantidade de mais aqui, para a gente trabalhar. Não sei direito como organizar isso, eu acho que um contato com a Marcha para o Danovich poderia ser até, se quiser fazer isso a sério mesmo, Paulo, eu acho que um contato com a Marcha é bem produtivo para isso, assim, para ver que dificuldades que ela teve em montar uma coisa assim. Acho também que a agência, a ANP, estaria bem aberta a aceitar um tipo de coisa dessa. Assim. Eu acho que ela vê com bons olhos, pelas interações que eu tive com a agência, que vê com bons olhos esse tipo de coisa, assim, esse tipo de iniciativa. Ou seja, politicamente, eu acho que passaria. Pela parte da Petrobras, eu acho que a gente... eu conseguiria apoiar uma coisa dessa assim, para a gente fazer. Acho que seria muito útil. A gente, hoje, nessa relação que a gente tem, né, com os diferentes grupos, está tentando se abrir um pouco mais, pelo menos esses grupos que interagem diretamente conosco, né? Então, por exemplo, o pessoal da UFRJ, que tem chave Petrobras e acessa todos os nossos dados. Esses algoritmos de inteligência artificial que eu mencionei aqui, para porosidade e permeabilidade absoluta, o pessoal aqui do Alexandre tem acesso a todos esses dados. Quando eu digo todos, eu estou dizendo todos mesmo, todo o banco de dados. Eles estão usando todo o nosso banco de dados para treinar esses algoritmos. O que é uma monstruosidade, assim, de quantidade de dados, e é uma coisa difícil até, às vezes, de lidar, assim, mas está aí, né? Eles estão usando tudo, né? Não dá mais para reclamar, assim, que não tem dado. Vocês não têm, a gente também não tem. Tá bom? Tá bom. Sim. Tem uma pergunta no chat também, Surmas, que é da Jordana Coleman, nossa pesquisadora. Ela pergunta, qual seria a limitação de tamanho de poro que você consegue trabalhar hoje? Quando a gente fala em microtomografia, normalmente a gente está falando ao redor de 1 micrômetro, tá bom? Essa microtomografia de laboratório. Tem um que diz que é um pouco menos do que isso, tem um que diz que é um pouco mais do que isso, tá bom? Mas é em torno de 1 micrômetro no laboratório. Dá para ir mais longe? Ou seja, dá para ir para uma resolução maior? Dá. Mas começa a ficar assim próximo de uma linha de pesquisa até em tomografia. Tá
tá certo? Então, existe, por exemplo, o nanotomógrafo, que faz esse tipo de aquisição, mas o nanotomógrafo demora lá 3 dias para fazer uma aquisição. E é um resultado que pode não ser aquele que você está imaginando, entendeu? Então, não é produtivo em termos de resultado. E a outra parte outro equipamento que de vez em quando o pessoal usa é o FIBSE, que chega lá a resolução de 5 nanômetros, mas imagina, para uma resolução de 5 nanômetros, o tamanho da amostra é uma coisa muito pequena. Então, compor o modelo multiscala aí começa a ficar muito complicado, tá bom? Então, é mais, assim, sendo mais pragmático, assim, considera um limite de 1 micrômetro, tá bom? Se for menor do que isso, vai estar cheio de poréns aí, tá bom? Vai estar cheio de, é menor, mas eu não consigo fazer um volume maior, mas, tá bom? Bom, obrigado, turmas. A gente já está em cima da hora da próxima palestra. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Rodrigo Turmas por essa oportunidade de compartilhar um pouco com o nosso grupo aqui o seu conhecimento sobre petrofísica digital. Obrigado. Valeu, turmas. Muito obrigado.